No nosso quadro de saúde, nós vamos falar agora sobre obesidade. E a preocupação maior são com os nossos filhos, que serão os futuros obesos, não é? Obesidade infantil. Quem conversa conosco sobre o assunto é a endocrinologista pediátrica, doutora Adriana Balancieri. Doutora, um prazer falar com a senhora. E obesidade infantil é um problema que está crescendo no Brasil, não é? Muito. Eu comentava contigo antes, né, que as crianças do Brasil hoje, 33% estão acima do peso. Isso é assustador. Na década de 70, era em torno de 6 a 9, conforme o sexo de meninas e meninos. E hoje já ultrapassa 30%. É muita coisa. A gente, quando fala em obesidade, existe um índice para isso. Como é avaliado esse índice? No que consiste exatamente a obesidade? Certo. Obesidade é um excesso de gordura corporal. Um excesso de gordura. Como que a gente avalia em criança? Pelo peso e estatura. Então, cada criança, a gente faz o índice de massa corporal, assim como no adulto, mas para a criança não tem um número, a gente coloca num gráfico. É o gráfico que a Organização Mundial de Saúde recomenda. Então, quando esse índice ultrapassa o percentil 97, que a gente fala, a criança é considerada como obesidade. A partir de qual idade que os pais devem cuidar desse problema? Excelente pergunta. Desde quando nasce? Então, eu digo até antes da gestação. Se a mulher ganha muito peso na gestação, ela tem uma propensão a maior de ter um filho que vai ser obeso na vida adulta. Então, a partir da gestação, cuidando da alimentação, a partir de quando nasce, com aleitamento materno exclusivo, sempre que possível, até o 6º mês, e depois manter esse aleitamento máximo possível, até 2 anos seria o ideal. Após a introdução da alimentação, cuidar muito do tipo de alimento que está sendo ofertado. Então, desde quando nasce, não tem uma data, assim, não é com 6 meses, não é com 1 ano, não são com 2 anos. Desde quando nasce. Bom, a doutora falou em alimentos, né? Eu creio que deve haver alimentos nesse fast food, jungle food que a gente vive, né, que é muito próximo da gente, que devem ser evitados a todo custo, principalmente para crianças, né? Que tipo de alimentos que a doutora poderia elencar para a gente? Certo. Especialmente, assim, aquilo que contém muita gordura. Batata frita, lanches com hambúrguer, cachorro quente. Então, isso também não é proibido. A gente também tem que ter um equilíbrio. Mas isso tem que ser exceção, uma vez por mês. Aceitável. Não pode ser semanal. Até semanal é uma coisa que os pais acham que está normal, mas não está normal. Então, esses tipos de alimento que a gente fala com gordura vazia, eu vou te dar um exemplo que é muito, muito bom dos pais também entenderem. Um pacotinho de bolacha recheada equivale a 8 pães. Daquele pão francês que a gente compra, equivale a 8 pães em caloria. Então é muita caloria. Em gordura, metade do pacote, se a gente fosse olhar, é gordura e açúcar. Então esse tipo de alimento nós temos que evitar ao máximo. Eu queria só chamar a atenção também para esses sucos artificiais, sucos de caixinha que a gente acha é saudável. Não é bem assim. A maioria deles contém um excesso de açúcar. Se a gente pegasse 1 litro de suco, metade é açúcar. Então, muito cuidado. Suco é bom, suco natural, espremido na hora, senão nós temos que tomar água. Lembrando que quando nós conversávamos em off, a doutora falou que uma criança obesa provavelmente será um adulto obeso. Perfeito. Uma outra pesquisa de um grande estudo feito, a cada 5 crianças que estão acima do peso, 4 permanecerão acima do peso, serão adultos obesos. Então a gente tem que reverter esse quadro, buscando orientação, buscando auxílio e desde cedo, desde muito cedo.
Bom, além da alimentação, existem outros meios que a mãe pode estar cuidando para que esse mal não aconteça com seu filho? Com certeza. A atividade física, né? Então, para ter um excesso de gordura corporal, é uma balança. Então, eu estou comendo geralmente de um modo errado e eu estou com uma baixa atividade física. Tem-se visto que quando uma criança passa mais que 2 horas em atividades sedentárias, como computador, joguinhos, etc., aumenta o risco em 8 vezes dela ser obesa. Então, a brincadeira, o andar de bicicleta, o andar no parque, o brincar com as crianças, brincar de bete, jogar bola, brincar. E, se possível, uma atividade esportiva mesmo, uma criança maior, entrar para um vôlei, uma natação, fazer esporte auxilia muito. Bom, todo mundo sabe que a obesidade traz uma série de transtornos psicológicos para a pessoa, né? Só que, além desses transtornos, quais seriam as implicações biológicas para a criança? Certo, são várias. A criança pequena, ela vai sofrer na escola o bullying, ela vai sofrer com dores nas pernas, ela não consegue andar, ela não consegue correr, ela começa a ter dor, então ela fica retraída do grupo. Uma criança que já começou a entrar na pré-adolescência, adolescente, especialmente as meninas, tem um risco aumentado de puberdade precoce e é um dos grandes fatores que nós podemos evitar. Numa fase um pouco mais avançada, o colesterol começa a ficar muito evidente, começa a ser muito alto. Pode acontecer em qualquer fase, mas depois fica mais difícil de tratar. Aí a gente começa a ter a hipertensão, que já vem vindo, o diabetes, que pode se instalar. A principal causa de diabetes nos Estados Unidos é o diabetes tipo 2, já que começando nos jovens de 14, 15 anos. Então isso é muito preocupante. E, enfim, a obesidade é o maior fator de risco para a morte das doenças cardiovasculares e infarto na vida adulta. Então o importante é prevenir. É isso aí, gente. Mães, vamos cuidar dos nossos filhos. Prevenção é o melhor remédio.